auditada também, tal qual é a obra hoje, tal qual é o escritório hoje. E essas centrais, né, elas têm que ser informadas a quantidade de operários que tem na central, e, inclusive, ela vai sair no corpo do certificado. Tá? O certificado hoje, PBQPH, sai que, né? O escritório da empresa e as obras, né? Que a empresa declara, mesmo que a obra não seja auditada, que não caia lá na amostragem, né? Hoje ela vem no certificado. Então, o que muda é que essas centrais elas têm que ser informadas, né? Porque está no regimento. Então, hoje vai vir o escritório na rua tal, a obra na rua tal, e a central de armadura, central de formas, enfim, né? De manutenção, às vezes tem algum concreto, né, que se faz também em centrais. Então, se for da empresa, se estiver naquele CNPJ, a empresa declara. Bom, isso aí, então, diz respeito à mesma coisa, né, com os respectivos endereços. Então, essa é uma das mudanças que a certificadora está fazendo nos seus certificados que ela vai emitir para as construtoras. Ela está mexendo no layout, e esse layout depois passa pelo Inmetro para ser validado. Então, é isso que está acontecendo internamente nas certificadoras, além, né, dos treinamentos dos auditores. Né? Isso tudo, então, está no anexo 1 do novo regimento que está no site do PBQPH. Ainda no anexo 1, né, isso aqui não é novo, né, porque a empresa sempre tem que fazer os ensaios de confirmação, digamos assim, né, num laboratório isento, digamos assim, né, no que diz respeito à estrutura portante da obra, né. Portante é o concreto, né, o bloco, quando é uma alvenaria estrutural, né, o tijolo, quando é alvenaria portante. Então, nesses casos, a empresa, além do certificado, além do relatório que o fornecedor, né, também tem e vai fornecer para a construtora, além disso, a construtora tem obrigação de fazer os seus ensaios com laboratórios, né? E por que isso, né? Para ter um maior controle tecnológico, né? Porque, logicamente, que o ensaio de um laboratório, né, ele é muito mais, digamos assim, né, existe muito mais exigências para esse ensaio do que o ensaio de controle seja de uma construtora, seja de uma concreteira, né, que faz o ensaio de controle, e o laboratório não, ele tem outra missão, né, digamos assim, né, o ensaio dele é muito mais preciso, tem muito mais exigências, né. Então, ok, então isso segue. Mas ali na frente nós vamos ver o que implica, né, nesses ensaios de laboratórios, que é a grande mudança, né, dessa versão. Nós vamos ver logo ali na frente. Bom, então aqui está dizendo, né, que está lá no 8411, né, do referencial, essa grande mudança do PBQPH em relação ao controle tecnológico. Tá? Se eu for falar para vocês do que exatamente, o que exatamente pensa o PBQPH, o que exatamente o PBQPH está buscando, né? Se a gente observar ao longo dos anos, né, o PBQPH ele está buscando organizar a cadeia, né? O que é isso, né? As empresas automotivas lá, ela não compra a ponta de eixo lá, o eixo de uma empresa, né, que fornece para ela, ela não compra o pneu da outra empresa que fornece. Ela tem todos os seus fornecedores, e inclusive seus fornecedores geralmente têm ISO, né? Ou mesmo tem a ISO que é específica, né, das montadoras, né? Então, a nossa cadeia, o PBQPH está nos desafiando também, né? O PBQPH vai lá e tem o CIMAC. O que ele está fazendo com o CIMAC, né? Ele está tratando da qualificação dos fornecedores de materiais. Aí agora, o PBQPH, nós vamos ver aqui na frente, ele vem nos laboratórios, né? Que está dentro da nossa cadeia, e um serviço tão importante que são os laboratórios, né? E logo ali na frente, onde vai o PBQPH, né? Isso já está sinalizado. Ele vai nos fornecedores de projetos, nas empresas que fazem os projetos para as construtoras que são certificadas.
Então, na verdade, isso é uma organização da cadeia da construção, né? E é bom porque vem a qualificar, né? Nos dá um maior grau de confiança, enfim, né? É bom para todo mundo, inclusive para o usuário, né? Para o cliente. Aqui a gente, no anexo 2, né? Na parte do contexto, que hoje em dia a gente tem que fazer essa cenarização, né? A gente tem que analisar o risco, né? A gente trata do contexto interno da empresa, como é que eu estou internamente e como está o contexto externo da empresa, né? O contexto externo, né? É a sociedade, é o governo, é a situação. Agora, inclusive, temos um contexto complicado de pandemia, né? Então, é isso que vem tratar o 4.1 do PBQPH. Bom, então ele apenas aqui na nota 4, tá? Ele está colocando a matriz SWOT, né? A fofa, portuguesando ela, né? Então a fofa ela vem agora no corpo do PBQPH como uma ferramenta para a gente analisar o contexto, né? Interno e externo, coisa que a maioria das empresas já faziam, é bem verdade, né? Porque ela é muito fácil de usar, né? Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Então, como todo mundo está usando mesmo, ela é uma ferramenta que é de graça, né? É apenas um arquivo em Excel. Então, aqui na nota 4 do 4.1, vem trazendo ela agora como uma ferramenta para análise de contexto. Nada demais, apenas trouxe ali no texto. Na infraestrutura, tá? Na infraestrutura, ela colocou o quê? Os meios de transporte logístico como infraestrutura da obra também, né? A gente tem lá, como infraestrutura, tem o refeitório, tem lá os containers, né, os escritórios, e agora também, para não ficar dúvida, né? Tá, mas onde está o meio de transporte? Onde está a parte logística da obra? Então, agora também está claro, digamos assim, né? Que é a infraestrutura. A gente tinha, às vezes, dúvida, né? Ah, mas o meu elevador, o meu MUNC, enfim, toda essa parte logística de transporte, como é que fica? Então, ela colocou aqui na infraestrutura. Isso a gente tem que ter um cuidado, então, lá no PQO, né, no plano de qualidade da obra, né, de identificar esses meios de transporte e logística como infraestrutura. E claro que isso acarreta controle em cima deles, né, tudo aquilo que a gente faz para a infraestrutura. Bom, aí a gente entra no conhecimento organizacional, né? Isso é uma coisa relativamente nova para nossa área, né? Desde lá de 2018 a gente já vem com ele, né? Com conhecimento organizacional, e aí algumas empresas ainda estão se achando como medir o conhecimento organizacional, né? Como é que é isso, né? Na verdade, né? O que pede aqui é que a empresa tenha, digamos assim, um controle, né, do conhecimento. O que quer dizer isso, né? Se eu tenho um engenheiro, né, com 10 anos de experiência, né, ele pontua bastante para a minha empresa, né? Se esse engenheiro tem pós-graduação, ele pontua bastante para a minha empresa. Então, eu tenho um conhecimento organizacional nessa área de engenharia, né, somando com todo o corpo técnico, né, um conhecimento significativo. E se essa pessoa for desligada da empresa, né, e se eu colocar outra pessoa no lugar dessa pessoa, se ela tiver menos experiência, menos formação, logicamente que o conhecimento do meu corpo técnico em geral, ele vai cair, né, digamos assim, né, na pontuação. Então, isso é que é medir o conhecimento, né? E o que ela traz, então, aqui? Ela está dizendo que as fontes internas, né, o estudo das FADs, o estudo dos DATECs, as conferências que a pessoa vai lá e assiste, né, toda essa gama de conhecimento que a pessoa tem dentro e fora da empresa faz parte do conhecimento organizacional. Aí ela traz a FAD, né, que é a ficha de avaliação de desempenho, então ela reconhece a FAD como conhecimento organizacional, né? Então, o que acontece? A empresa usa uma FAD lá, e agora, para não ficar falando essas siglas, né, que o PBQPH tem um monte de sigla, para não ficar só falando sigla, eu vou mostrar uma FAD para vocês aqui, logo em seguida, tá? E aí vem o plano de qualidade da obra, vou ver que eu não pulei. Vem o plano de qualidade da obra,
e vem dizer que o gerenciamento de risco, né, que agora vai substituir o PPRA, e ele faz parte do plano de qualidade da obra. Tá, mas a NR18 parece que é agosto que muda, né? Mas como eles fizeram o regimento em janeiro, já sabendo que agosto muda, então, logicamente, que a partir de agosto vai ser cobrado, dentro do plano de qualidade da obra, vai ser cobrado o PGR. Tá? Então, essa é uma das mudanças, né? Bom, nas entradas de projeto, né, vem de novo a FAD, né? Ficha de avaliação de desempenho. Vem dizendo que a FAD, eu vou ter que colocar para carregar aqui, vem dizendo que a FAD ela é válida, né? Porém, ela deve ser colocada no corpo do projeto, ou seja, eu tenho que colocar lá as especificações da FAD, eu tenho que colocar elas no corpo do projeto, tá? Então, a gente vai ter que... eu uso aquela FAD número 1, que é a FAD de lajes, né? Que é a laje de 10 a 16 centímetros, beleza? Eu uso essa FAD, porém, eu tenho que colocar as especificações dessa FAD no corpo do projeto, tá? Isso é importante para a gente não se esquecer desse detalhe, digamos assim, né? Eu vou pedir licença um pouquinho para colocar, para carregar aqui, para a bateria não nos deixar na mão. Só um segundinho aqui. Então, a gente não se esquecer de incorporar as especificações da FAD nos projetos. Não tem nenhum problema, então posso usar a FAD como se fosse uma norma, digamos assim, né? E de tanto falar nela, aqui está a FAD, né? Isso aqui é encontrado no site Desempenho HIS, né? A gente procura isso no Google e ele nos dá aqui as FADs, os DATECs, etc. e tal. Aqui está a FAD 01, que eu gosto muito dela, que ela serve para laje, se a gente for olhar ali, né? Sistema de piso composto de laje maciça de concreto, de 120, né? Que é 12 centímetros, mais 4, a gente chega a 16, e menos 2, que a gente vem a 10, né? Então, uma laje de 10 a 16, ela pode ser coberta por essa FAD, desde que ela tenha um contrapiso de no mínimo 2 centímetros, né? E ela tenha o piso laminado conforme a FAD. Então, se eu vou projetar e eu quero alcançar um resultado de desempenho nesse meu projeto, eu não preciso fazer um protótipo de uma laje para fazer ensaios. Eu posso usar essa FAD, que está no site do PBQPH, desculpa, no site do Desempenho HIS, e aí eu já tenho os resultados aqui. Então, está dizendo o quê? Se eu especificar o meu projeto da laje, tal qual essa FAD, né, dentro desses limites que a FAD me dá, então eu tenho, digamos assim, a probabilidade alta, né, de alcançar os resultados que foram alcançados com essa laje, tá? Então, aqui eu coloquei a figura de um ensaio acústico, né, um ensaio aéreo e o ensaio de impacto, né, aquela outra maquininha ali, né? E aqui estão os resultados que a laje atende, né, ao nível mínimo de desempenho. Ok, então, se eu fizer uma laje como essa, especificada certinho em projeto, executar conforme a especificação, eu tenho a possibilidade de atingir, então, esse resultado. Então, no controle de projeto, ainda em projeto, né, o que muda, não muda, na verdade, isso já existia, tá? Mas agora está escrito no PBQPH, né? E a empresa construtora deve verificar se os projetistas cumpriram as incumbências, né? Conforme definido na norma de desempenho. Isso quer dizer o quê, né? Bom, a construtora, hoje, né, ela tem obrigação, isso não importa se ela está no PBQPH ou não, se ela está no programa, mas, na verdade, pelo Código de Defesa do Consumidor, a construtora tem que entregar uma obra dentro, né, daquilo que preconiza a norma de desempenho, né, que é 15575. Então, a empresa construtora contrata um projetista, né, um terceirizado, digamos assim, né, uma empresa de projetos. Foi lá, contratou,
A empresa de projeto, logicamente, que tem também a prerrogativa, né, por ser profissional, por ter a empresa ter CREA, tudo isso, ela também deve cumprir a norma de desempenho, porém está escrito aqui que a construtora tem sim a obrigação de verificar se o projetista atendeu a norma de desempenho. Como é que se atende isso, né? Com checklist, não tem outro jeito, né? Então, a empresa vai ter lá seus checklists padronizados da norma de desempenho, e aí chega lá o projeto, seja ele estrutural, seja ele arquitetônico, seja ele PPCI, né? Então, a empresa vai ver se esses projetos está atendendo e ela não pode dizer depois que não sabia, que não estava atendendo. Não, ela tem sim que verificar, é isso que está dizendo aqui. E aqui vem, né, o processo de qualificação dos fornecedores, né? Quando a gente qualifica um fornecedor para fornecer o material e serviços para a empresa, né? Aqui que diz que o fornecedor de serviço de controle tecnológico, né, que são os laboratórios, né, que agora tem novos critérios para a qualificação, né? E aí que está a maior mudança. Então, aqui ela dá, né, as alíneas, né, de A a D, né, aquilo que a construtora tem que verificar, né? Por exemplo, no melhor dos mundos, se o laboratório é acreditado pelo IMET, tá ok. Então, posso contratar o laboratório para fazer meus ensaios. E aqui vou repetir de novo, tá? Me refiro à estrutura portante da obra, tá? Segundo caso, o laboratório está em processo de acreditação pelo IMET. Tá ótimo, né? Também posso contratar. Agora, o laboratório avaliado satisfatoriamente pela empresa construtora no atendimento aos requisitos para avaliação de laboratórios não acreditados pelo Inmetro, anexo 7. Então, aqui, tá, digamos assim, está o pulo do gato, tá? Porque se o laboratório não é acreditado, não está em processo de acreditação, a empresa pode ir lá com um checklist também, digamos, fazendo uma auditoria de segunda parte, né? Pode ir lá com o anexo 7 e atestar se o laboratório está seguindo minimamente, digamos assim, as diretrizes da ISO 17025, que é a de acreditação dos laboratórios. Tá? E aí depois traz no D os laboratórios, instituições de pesquisa e ensino público ou privados que comprovam o atendimento ao requisito da BNT, está comprovando, né? E aí, no caso, no E, o laboratório certificação que tem a ISO, tá? Seria ótimo também, né? O laboratório tem ISO também é ótimo. E aí depois o F diz que o laboratório não enquadrado, né, nos casos acima, e que comprove o atendimento, ou seja, que comprove que atende o anexo 7. E aí vem uma nota aqui embaixo dizendo o seguinte: no caso, os laboratórios não enquadrados nas alíneas A e B, né, que são o caso, retornando aqui, né, os acreditados e o processo de acreditação. Ah, tá. Se ele não é acreditado e nem está em processo, né, a empresa, então, ela deve inspecionar as instalações dos laboratórios, avaliar a competência e experiência de sua equipe técnica e, complementarmente, verificar a calibração de seus equipamentos. Tudo isso, né? Como é que a construtora faz tudo isso? Ela faz isso através do anexo 7, que também veio no regimento, né? Bom, então, o que é o tal do anexo 7? Eu não ia trazer ele todo aqui, logicamente, né? Eu trouxe só os itens dele, né? Então, o que é avaliado pela construtora lá no laboratório em uma auditoria de segunda parte, né? Que é aquela auditoria dentro da cadeia, né? Só lembrando que já fizeram um curso, né? A auditoria de primeira parte é aquela interna que eu faço dentro da minha própria empresa. A auditoria de segunda parte é aquela que eu faço dentro da cadeia, no meu fornecedor. E a auditoria de terceira parte é aquela que a certificadora vem fazer na empresa construtora ou em qualquer empresa, né? Bom, voltando ao anexo 7, esses são os itens, né? Que a empresa construtora vai lá no laboratório. Tá? Então, a empresa vai lá no laboratório, vai ver, né, se tem confidencialidade garantida, ou seja, se os resultados, né, obtidos dos ensaios, se eles estão seguros, né, digamos assim, né, confidenciais, porque é confidencial. Vai ver a organização do laboratório como um todo, vai ver o sistema de gestão, né? Ou seja, como disse ali anteriormente, né? Se ele tiver uma ISO, ótimo.
Se ele não tiver uma ISO, se ele tem minimamente, né, os procedimentos, as instruções de trabalho, né, e todos os registros necessários que está ali no anexo 7. Se o pessoal é qualificado, né, se tem pelo menos digamos assim, um procedimento, né, de recursos humanos, as condições ambientais do laboratório para validar os ensaios, os equipamentos e materiais de referência, né, seja prensa, seja lá, né, qualquer material ou equipamento, se tem rastreabilidade das medições e calibrações, né, se tem calibração em método de ensaio, aí é das normas, logicamente, né, mas se tem isso numa instrução de trabalho, como manuseia esses itens, né, como controla os registros, e por fim ele vem também colocar o anexo 7, né, o que minimamente tem no relatório de ensaio, tem que ter no relatório de ensaio. Aí ele traz ali coisas tipo fotografia, né, e eu acho importante ter uma fotografia que ali, nessa fotografia, identifique o corpo de prova que foi ensaiado, né? E aí, de serviço de apoio externo, né, de fornecimento, ou seja, se o laboratório minimamente controla aqueles fornecedores de materiais e equipamentos, né, que são, digamos assim, que têm uma importância naqueles ensaios realizados, né? Então, se o laboratório faz capeamento, por exemplo, né, se ele tem lá o fornecedor do material, do equipamento, seja lá que material for, né, se ele tem esse fornecedor cadastrado, né? Se ele pede certificado para esse fornecedor, né? E também os fornecedores de calibração, de ajuste dos equipamentos do laboratório, se ele também tem uma ficha de qualificação desse fornecedor, quais os critérios de qualificação, né? Bom, e aí para tudo isso, tá? Como é que faz? Está dizendo o PBQPH que a construtora deve ter, então, um auditor, tá? E vá lá no laboratório e faça esse ensaio. E esse auditor tem que ter o quê? Né? Ele tem que ter 16 horas de treinamento, e depois, né, em conversa com a Solange, a gente vai ver se monta esse curso de 16 horas de auditoria de laboratórios, e tem que ter experiência. Bom, paciência, né? De início ninguém vai ter experiência nisso aqui. É uma coisa nova, e as certificadoras, né, elas devem relevar essa condição, né? Então, se o cara foi lá, fez um curso, né? E durante o curso ele conseguiu fazer um treinamento, talvez dentro do próprio laboratório, né? Talvez a gente consiga validar isso como experiência, né? Para que então a empresa tenha esse auditor dentro do quadro dela, que vá lá uma vez por ano, que é o que diz o regimento, para auditar o laboratório, tá? E aí uma vez por ano ela vai no laboratório, vê que atende o anexo 7, né? E está tudo resolvido, digamos assim, né? Até nos cobrarem que o laboratório seja certificado, mas por enquanto o anexo 7 está valendo. Ok? Bom, então, Pedro. Odair, Oi. aproveitando aqui, eu fiquei com duas pequenas dúvidas. O anexo 7 ele vai estar no corpo do PBQPH ou vai estar em Sim, outro documento? são as últimas páginas. Joia. E o certificado, por exemplo, se nós temos um laboratório que não está acreditado no Inmetro e nem na ISO 9001, e nós temos que fazer essa auditoria do laboratório Exatamente. para poder validá-lo, nós, tendo o curso de auditor do PBQPH, isso nos dá a qualificação para ser auditor dos laboratórios? Ou Não. precisa ter alguma certificação específica? Uhum. É certificação de auditor da 17025, que é a auditoria de laboratórios. Ah, então a de PBQPH não é válida. Não é válida para isso, né? E só falando aqui rapidamente, para a gente abrir para o público fazer as suas perguntas, né? As mudanças futuras, eu assisti uma palestra do Galindo, né? Eu sempre gosto das palestras dele, que vai ser, então, dentro da cadeia que eu te falei, né? Naquela ideia de melhorar a cadeia, né? De qualificar a cadeia, né? Que a próxima mudança do PBQPH, ela aponta para a certificação dos fornecedores de projeto, né? Essa seria, digamos assim, a próxima mudança. Mas Uhum. a gente vê que Qual, facilmente a gente... qual é a norma mesmo dos laboratórios? O número dela? ela já tem NBR, já tem tradução no Brasil, né? Ela é uma ISO, mas é uma NBR 17025. Joia. Tá? Perfeito.
Então, assim, ó, eu não vejo, tá, a dificuldade nisso, né? Tem pessoal da Serra aqui, né? Eu sei que a própria UX tem essa certificação, então é muito fácil. É só pedir o certificado para a UX, né? E nós que estamos aqui mais na parte sul, né? A gente vai, os laboratórios já estão, né? Enfim, já estão se, digamos assim, se preparando para isso, né? Já conversei com diversos laboratórios aqui da região, né? E eles já estão se mexendo, estão se preparando para isso, para atender o anexo 7, digamos assim, né? Porque, na verdade, tudo isso eles fazem, né, Pedro? É igual a construtora, né? Tu sempre fez o que o PDQPH nos pede hoje, né? Mas tu, às vezes tu não documenta, tu não sistematiza, tu não tem, né, dentro de um programa de gestão, né? Então os laboratórios vão apenas, digamos assim, né, oficializar isso, né, que eles já fazem, que eles têm que ter todo o controle rigoroso, né, para executar os ensaios. Mas, enfim, estamos aí abertos para as dúvidas, então, do pessoal. Quem quiser pode abrir o microfone. Joia. Acho que pode continuar, aí a gente faz uma rodada de dúvidas mais para frente. Não, tá bem, porque agora, na verdade, assim, as mudanças, elas terminaram por aí, digamos assim, as mudanças mais significativas, né? Eu já apresentei elas, já falei da próxima mudança, que é a certificação de empresas de projeto, mas isso, quando eu falo isso, eu estou falando PBQPH 2022, 2023, né? Quando vier o novo regimento, mas é bom a gente já saber, né? E bom saber que as empresas de projeto vão se qualificar, porque às vezes a gente precisa que elas estejam, digamos assim, né, na mesma rotação da construtora, né? Porque às vezes a construtora já mergulhou na norma de desempenho, né? Mas os projetistas ainda, como eles são demandados só pela construtora que tem PBQPH, os outros clientes não demandam eles, né? Via de regra, para que atenda a norma de desempenho. Então, o projetista, às vezes, eles ainda não se atentou para esse detalhe, né? Que é tão importante e, inclusive, ele, né, tem a obrigação de cumprir, né? Quando eu falo em norma de desempenho em um projeto, né, ele acarreta o quê? Em especificações, principalmente, né? Eu sempre falo, eu sei que é uma frase batida minha, mas é um bom exemplo, né? Que é, por exemplo, o piso, né? Antes o projetista lá ele especificava um piso PI 5, 45 por 45, a cor tal, essa é a especificação do piso, né? Hoje a gente vê que o piso tem lavabilidade, o piso tem expansão por umidade, né? Tem tantos requisitos do piso, é 8, 9, 10 requisitos para especificar um piso, né? E o projetista ainda não se atentou para isso, né? Tu vê que para especificar uma janela, por exemplo, né? Tem janelas que estruturalmente, né? Elas não podem ser usadas aqui na nossa região 5, que é uma região de grandes ventos, né? Ela não pode ser usada a partir do segundo andar, por exemplo, né? Do segundo piso da obra, né? A especificação de janela hoje tem a parte acústica, né? Tem o RW da janela. Então, tudo isso, quando o projetista especifica uma janela, não é mais linha 20 branca ou preta, né? Ou linha 25 ou linha 45, né? Ele tem que especificar também, digamos assim, né, qual o requisito acústico que ela tem que atender, né? E isso vale para todos os outros materiais, né? Que tem que ser bem as próprias paredes, quando se pensa em espessura de uma parede, né? Quando a parede hoje ela tem requisitos acústicos e térmicos para que ela seja, para que ela atenda, né? Então, eu não posso especificar uma parede de 14, daqui a pouco eu vou descobrir que o requisito acústico ela não atende com 14, eu vou estar mexendo na área da unidade, digamos assim, né? Quando fala em apartamento, ou seja, casa, né? Então, são várias especificações que a norma de desempenho pede que venha em projetos, né? Que o projetista tem que atentar, e vai ser bom certificar os projetistas, porque aí eles vão ganhar com isso enquanto profissionais, né? Aqui em Pelotas, por exemplo, a Antunes é uma empresa que já está bem preparada para isso, né? Ela está implantando ISO, etc. e tal. Se vê que os laboratórios estão se preparando, né, para atender as auditorias, né? Não só atender as auditorias, mas como sistematizar, né, aquilo que eles já fazem. Então a gente pode ver que a cadeia colabora, né, Pedro? Então isso é muito importante, né? Que a cadeia responde às demandas, digamos assim, né, do PBQPH.
Por isso a importância do programa, né? Mas, enfim, pessoal, então, era isso, tá? E agora, então, a gente pode abrir para as perguntas aí. Vamos lá, pessoal. Vamos botar as dúvidas na mesa aí. Já vou dar o start aqui novamente com outra pergunta, né? Daí, de uma forma mais prática, assim, o que a gente tem que se preocupar em relação a quais laboratórios precisam atender essas questões do anexo 7 ou de estar qualificado pelo Inmetro ou ISO 9001. Eu levantei algumas, assim, que usualmente nós utilizamos, por exemplo, ensaio de prisma para blocos, né, cerâmicos ou blocos de concreto, ensaio de compressão, tá, para avaliar o nosso concreto, né, se os próprios ensaios das concreteiras, né, de ensaios de concreto, precisam também no laboratório deles estarem validados, né, ou se são só os nossos laboratórios que a gente manda para os ensaios de concreto. Se dispositivos de medição também tem que entrar nessa, e outros ensaios, como ensaios de solo, né, sondagem e etc. E o que mais, se isso tudo é válido, né, entra ali como uma cobrança do PBQPH, ou se tem mais outros laboratórios comuns, assim, que pode ser encontrado nessas obras de edificações que nós temos. Tá bem. Bom, vou só retroceder aqui para a gente vir no anexo 7 novamente, né? Então, lá no anexo 2, lá, né, ele deixa claro que é a estrutura portante, tá? Então, é como tu falou. Então, são os ensaios de prisma, né? São ensaios de compressão simples, né, de um bloco, né, falando de alvenaria estrutural. Se for alvenaria portante, seria um ensaio de tijolo maciço, né? E, logicamente, os ensaios de rompimento de corpo de prova de concreto, tá? Então, esses são os ensaios da estrutura portante, digamos assim, né? Bom, aí ok. Aí tu falou nos laboratórios de concreteira, né? Como eu falei, esses laboratórios de concreteira são laboratórios de controle, tá? Então, o PBQPH, tá? Ele foca nos laboratórios de ensaio tecnológico, seja universidades, seja particulares, digamos assim, né? Que, digamos assim, né, esse ensaio isento que tu tem que fazer, né? O isento que eu quero dizer é que ele não é um laboratório nem da construtora e também não é um laboratório da concreteira, né? É um terceiro laboratório. E é esse laboratório que tem toda a incumbência de fazer um ensaio absolutamente técnico, né? E é por isso que a exigência está em cima desse laboratório, né? Então, estamos falando em laboratórios de ensaio de controle tecnológico, né? A gente vai trazer aqui para Pelotas, né? São das duas universidades, né? Eu não sei se tem algum particular aqui em Pelotas, não. Rio Grande eu sei que tem, né? E está se preparando A também, UFPEL e enfim, a né? Católica tem. Então aqui, né? E esses laboratórios aqui da cidade já estão se preparando, né? Assim como o laboratório de Rio Grande também. Então, é isso, Pedro. Não sei se te respondi tudo, mas objetivamente, então, a estrutura portante, né, desde a estaca, digamos assim, né, ensaio de solo, então, não estaria dentro, digamos assim, né, quando se fala em estrutura, enfim, né, mas o ensaio da estaca, sim, né. E dos dispositivos de medição acaba entrando também, né? Os dispositivos de medição dos laboratórios, né, tu vai ver a rastreabilidade de ensaios, né? Então, quando tu chega no laboratório, aí que tu vai passar o anexo 7. Então, tu chegou no laboratório que faz o controle tecnológico da tua obra, esse controle isento, né, que é de fora, digamos assim, né? Então, tu vai ver a confidencialidade, a organização, e quando tu chegar na parte de rastreabilidade aqui de calibrações, né, tu vai ver se a prensa dele foi realmente ajustada, foi, né, calibrada e ajustada, né? Tu vai ver quais digamos assim, os critérios que foram usados, se o laboratório, né, se a empresa que prestou esse serviço de calibração da prensa dele, né, se ela é qualificada para isso, né? Vai ver o relatório que essa empresa entregou para o laboratório, entendeu? Então, tu vais no dispositivo de medição do laboratório, no caso, né? Os relógios comparadores, se ele tem metodologia, né, para ensaio, né, digamos assim, né,
em que intervalo ele faz essa calibração, entendesse? O relógio comparador ele é calibrado digamos assim, em qual intervalo, a prensa é a qual intervalo, qual a incerteza de medição e o que veio no ensaio, como é que ele aprovou esse relatório, esse certificado de calibração, como é que foi aprovado, qual foi o critério que usou. Então, é essa auditoria que a gente vai fazer no laboratório. Perfeito. Pessoal, alguém com alguma dúvida? Bom, vou perguntar de novo, então. Me deixa só fazer uma perguntinha, Pedro. Cláudia. Tá bem. Voltando lá no anexo 1, tudo bom, Avair? Assim, ó, se nós tivéssemos uma fábrica de lajes, ela seria auditada separadamente, como tu explicou lá. No nosso caso, por exemplo, a sede da nossa empresa é aqui em Pelotas, e nós só temos obras na Serra. As auditorias costumam ser só lá. Isso significa que também teremos auditoria na sede da empresa, ou é só na parte produtiva, da produção do nosso produto? Na sede da empresa, geralmente, é onde se audita o sistema de gestão, se audita a aquisição, né? É normal, digamos assim, né? Enquanto sede e obra segue normal, né? Vai ter auditoria na sede, assim como tem todos os anos, né? Se, além disso, vocês tivessem alguma central, aumentaria a auditoria, digamos assim, para auditar essa central. Né? Mas não fica como um certificado separado da sede. A sede já é parte integrante, digamos exatamente, assim. Exatamente. Entendi. O certificado do ano passado, se tu for olhar ele lá, o certificado tem o endereço da sede e o endereço das obras, né? Além disso, vai ter também, se tiver central, vai ter a central de formas, o endereço tal, por exemplo, né? Entendi. Tudo bem. Foi até bom a Cláudia falar, porque nós conversamos sobre a lei de proteção de dados, né? De clientes, disso, daquilo, né? E até é bom para dar um alerta geral para o pessoal aqui, que sempre que vem uma lei, né, digamos assim, dentro que atinge a construção civil, que atinge o fornecedor, né, atinge de forma positiva, né, essa é a ideia, né, sempre essa lei vai entrar nas auditorias, tá? Então, agora essa lei de proteção de dados, tá, ela também vai ser auditada, né? Então, tem que ter uma atenção também. Não está escrito aqui porque não precisa estar escrito, porque no PBQPH diz que todos os requisitos legais têm que ser atendidos pela construtora. Então, quando tem uma nova normativa do Ministério do Trabalho, uma nova normativa, uma nova lei, né, ela sempre vai ser auditada, né, pelo auditor da certificadora. Então, o que eu diria, assim, tá, de forma bem sucinta, assim, né, dentro do controle de documentos e controle de registros, né, a empresa vai ter que, além disso, fazer um controle de dados de seus clientes, né, de dados de seus colaboradores, todo mundo que a empresa, por exemplo, vai lá uma pessoa se candidatar a uma vaga, a empresa tem lá um formulário para ela colocar o seu nome, endereço, isso e aquilo, para quando a empresa precisar daquele tipo de profissional, ela vai lá chamar aquela pessoa, né? Porque a empresa já acabou de ficar, né, com dados daquela pessoa, né? Quando a empresa compra de um fornecedor novo lá, né, que ela coloca CNPJ, todos os dados do fornecedor, ok, a empresa acabou de ficar responsável pelos dados daquela empresa. Então, a empresa apenas no seu controle de documentos e registros, né, colocar uma sistemática, como é que ela protege aquele dado, como é que ela mantém esses dados confidenciais, né? É apenas isso, porque isso também vai ser auditado, já que é um requisito legal, é uma lei que ela vai estar, então, sendo cobrada nas próximas auditorias. Ok. Obrigada. De nada, um abraço. Aldair, olhando os próximos passos ali que você comentou das futuras movimentações do PBQPH, que nos leva a entrar nos projetistas, tá? Uma dúvida que nós temos a gente consegue separar bem as disciplinas, né? Quando fala geotécnico, arquitetônico,
elétrico, enfim, lógica, hidrossanitário, mas quando a gente entra em especificação de desempenho, né, como você comentou, né, se um piso tem que ter resistência a um ataque químico, ter um PI 4 ou 5, ter um coeficiente de atrito X de 0,4, 0,6, enfim, que a tinta da parede, né, da fachada vai ter uma absortividade ou uma refletância de tanto, né? E principalmente a questão das espessuras das paredes, né? Parede divisória, dormitório, sala, dormitório com um vizinho, né? Cada um tem uma atenuação sonora que tem que atingir. A gente fala muito de desempenho em todas essas particularidades. E que disciplina seria responsável por isso? Seria o arquitetônico mesmo? Ou seria o próprio construtor? Tá? Eu fico em dúvida nisso, tá? Porque é uma responsabilidade que eu não sei se é uma determinação, por exemplo, do construtor, que ao passar por um projetista arquitetônico determina, não, eu quero o desempenho mínimo do térmico, ou quero o desempenho X do acústico, enfim, ou como é que vai funcionar isso na prática? O construtor deve passar esses níveis mínimos de desempenho como dados de entrada de projeto, e aí, para orientação mais específica do projetista, o projetista, se o construtor não informar nada, ele é obrigado a atender o mínimo, e por ser obrigado a atender o mínimo, ele já especifica algumas coisas nesse sentido, das paredes, das janelas, dos pisos. Como você acha que vai funcionar? O que acontece, né, Pedro? A norma de desempenho, ela coloca essa responsabilidade, né? Ou seja, da incorporadora, né, da construtora, que às vezes é a mesma, né? O incorporador é o mesmo construtor, dos projetistas e dos clientes, né? Então, a incorporadora, né, ela tem a responsabilidade de dar todo os dados para o projetista, digamos assim, tá? Os dados locais, né? Porque às vezes o projetista está lá em São Paulo projetando uma obra em Pelotas, né? Ok. Então, o perfil de desempenho é que é a chave disso, tá? O perfil de desempenho ele é do incorporador, digamos assim, né? E do construtor quando ele também incorpora, né? Tu tem que entregar para o projetista esse perfil. O que é o perfil, né? Qual é o patamar, digamos assim, térmico da minha obra? Olha, eu quero o patamar intermediário, digamos assim, né? Eu quero um desempenho intermediário em ponto de vista térmico. Mas eu posso ter um desempenho mínimo do ponto de vista acústico, digamos assim, né? Ou seja, não tem que ser tudo, né? Tudo mínimo, tudo superior ou tudo intermediário. Isso pode ser da maneira que a empresa quer montar o seu produto, digamos assim, né? E claro que isso está atrelado ao valor desse produto, né? Quando falamos em Minha Casa Minha Vida mais especificamente, né? Cabe todo o mínimo, né? E aí a gente vai ver que o mínimo também não é tão fácil de atender, né? E agora, respondendo a tua segunda pergunta, né? Em qual projeto vão essas informações, né? O projeto que tem mais informações, né? Que é o projeto mãe, digamos assim, né? É o arquitetônico, né? Então, o arquiteto, né? Quando ele sabe o perfil de desempenho que a construtora, a incorporadora passou para ele, né? Ele recebe esse perfil, bom, ele vai trabalhar em cima desse perfil, e é aí que ele vai chegar na espessura da parede, né? Claro que, logicamente, para isso ele poderá consultar alguma outra disciplina, poderá consultar, né? Mas é aí que ele vai chegar na espessura da parede, que ele vai chegar na espessura da laje, né? Que já faz parte do projeto arquitetônico, né? Essas espessuras, né? Então, ali vem o macro, digamos assim, né? Claro que o piso vai ser especificado pelo arquiteto, o RW da janela pelo arquiteto. E o arquiteto, ele também ele tem a prerrogativa, logicamente, né? Quando vê que vem uma informação errada, né? De ele informar o construtor. Olha, tu está colocando aqui
um desempenho aqui de mínimo, né, acústico, mas a tua obra é numa avenida movimentada, tu não vai conseguir atingir aqui, a não ser que tu faça essa parede, né, X ou Y, com essa capacidade acústica, digamos assim, né? Então, é essa conversa entre o arquiteto e o construtor incorporador, né, é que vai, no final, regrar tudo isso, né? Bom, ou seja, então já se acertaram, já estão concordando sobre o perfil de desempenho da obra. Bom, agora o arquiteto começa a especificar os materiais, né? Ele vai poder consultar? Pode, né? Na nossa região, tá, eu sinto falta de um profissional que tem em São Paulo, por exemplo, né, que é o consultor de materiais, né? A notícia boa é que nós temos aqui na Federal, que é Federal, né, que a gente tem aqui uma engenharia de materiais, né? Então acho que a gente deve usar mais esses profissionais, né? O que faz um consultor de materiais nos grandes projetos, digamos assim, né? Sei lá, vem uma empresa lá de São Paulo, de Brasília, do Rio, fazer um shopping aqui no Rio Grande do Sul. O nosso gradiente térmico, né, é totalmente distinto do deles. A gente tem especificidade aqui da região que vai ter que ser levado em conta. Então, para isso é contratado esse profissional, que ele vai lá fazer um projeto de fachada, né, que ele vai dizer qual revestimento usar, ou vai te colocar uma quantidade de revestimentos que atenda, né, a nossa região. Ele vai te projetar as juntas nesse revestimento, né? No piso, idem também, né? Ele vai te dar, digamos assim, né, aquela gama de materiais que atende ao que tu quer, vai te dar também o projeto de juntas, de movimentação, disso, daquilo. Então, é isso que faz esse profissional que nós aqui, a gente não tem, né? Mas cada vez mais eu vejo a necessidade de nós termos também consultores de materiais aqui para que nos apoiem, né? Porque a gente tem problema de revestimento, não é fácil, né? Esse nosso clima aqui, né? Inverno e verão tão distintos, né? A temperatura que às vezes tem variação de 20 graus ou até mais em menos de 24 horas. Então, é tudo isso que a norma de desempenho vem dar conta, né? E, logicamente, aquelas disciplinas como elétrica, como hidráulica, bom, aí o projetista elétrico, né? A norma de desempenho hoje, ela não tem a parte elétrica, digamos assim, né? Ainda, né? Mas ela fala já em aterramento, né? Que é uma disciplina do engenheiro eletricista, né? Ela fala já pontualmente ali algumas coisas que têm a ver com a disciplina de elétrica. De hidráulica, né? Ela fala também ali, né? Ainda pouco, mas tem também bastante coisa, né? Então, o que acontece é cada projeto, o arquiteto, né? O projeto arquitetônico é o projeto mãe, digamos assim, que é o que mais vai especificar, né? Mais vai especificar, e o projeto, as disciplinas, cada um vai especificar aqui os materiais atinentes à sua disciplina, né? E aí vem aqui uma opinião particular minha, tá? Que o projeto ele tem que ter informações, entendeu? Eu acho que não pode ter medo de o projeto ficar poluído, digamos assim, né? Ele tem que ter informações, ele tem que ter especificações, né? Porque facilita muito essas informações na prancha, porque a gente colocar uma informação de projeto, eu sei que o memorial, né, é o local onde se coloca bastante coisa, muita coisa, todas as informações do projeto, mas quando está na prancha, a chance de tu errar é menor, né? A informação está em um único local, né? Está na prancha o RW da parede, está na prancha a especificação do piso, disso, daquilo, isso ajuda bastante, sabe? Não pode ter medo de poluir uma prancha colocando informações que são tão relevantes para a obra, né? Acho que isso a gente tem que mudar um pouco essa cultura, digamos assim, né? Maravilha. Obrigado. Muito bem, E aí, então. pessoal, mais alguma dúvida? O nosso amigo Giva, lá da Serra, tem alguma dúvida? Não sei se ele ainda está aqui ou não. A Serra está bem, tem um laboratório lá, né, que está certificado tudo, né? Então, está muito tranquilo. Mas nossos laboratórios aqui estão respondendo bem a isso, sabe? Então, a gente não vai ter esse tipo, não vai ter problema aqui quanto a isso. Acho que vai ser muito, muito tranquilo. Joia. Maravilha.
Então tá, pessoal, eu gostaria, se todos puderem abrir as câmeras para a gente dar um print, é só pedir um print da tela aí com todo mundo. Aí o Aldair tem que tirar a apresentação dele. Ah, tá, deixa comigo. Vamos lá. Foto. Ok. Opa, maravilha. Tá faltando uns, cadê lá? Gilce. Samanta, Patrícia. É bom ver o rosto de vocês. É só no escurinho, não é bom. Eu acho que o restante está sem câmera, sei lá. Patrícia, Puxara, Samanta. Tem 2 chats aqui, não sei se tu viu, Pedro. Esse é o... Sim. Bom, vamos tirar a fotinho assim. Então. Joia. Vamos tirar que a assessora está pedindo X. Perfeito, pessoal. Tá ótimo. Tá ótimo. Maravilha. Então, queria agradecer a todo mundo a presença. Tá muito bom ver essa tela cheia aí. A gente está sempre buscando qualificar mais aí nosso setor, né? E para que a gente continue evoluindo em nossas obras, né? Nos preparando cada vez mais e construindo aí uma cidade mais eficiente, mais bonita, né? Agradecer aí ao Odair pela participação, tá? Por todo esse conhecimento, esse compartilhamento aí de ideias e direcionamento para o que vai acontecer aí em relação ao PBQPH. Tá? Pedro, só uma perguntinha mais direta para o Sinduscom para vocês aí. Teria alguma previsão de curso de auditor dentro do Sinduscom? Alguma previsão? Sim, a Sol pode responder melhor que eu. Sim, Wagner, nós estamos eu já estou conversando com o Aldair, né, Aldair? Nós Sim. estamos alinhando aí uma série de atividades que venham a atender as necessidades de vocês. Então, eu sugiro sempre que nos sigam nas redes sociais, Sim. bem que sócio é privilegiado, o sócio recebe em primeiro lugar, né? Isso. Mas depois vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para o Twitter. Sim. Então, a gente quer fazer aí com o pessoal aqui da empresa, fazer alguns cursos e qualificar alguns colaboradores e também quem já tem os cursos de auditor de PBQPH, fazer, né, para fazer uma atualização aí, né, ainda mais agora com as novas mudanças. Com certeza, não. Estamos já alinhando essas ações e até eu aproveito aqui a oportunidade de colocar a entidade à disposição de vocês. Muitas vezes a gente percebe que vocês têm necessidades e a gente acaba não tendo o conhecimento dessas necessidades. Então, eu deixo o e-mail do Sinduscom, o WhatsApp do Sinduscom, se vocês tiverem alguma questão que precisa ser atendida, solucionada ou esclarecida, que entre em contato conosco, a casa é de vocês, esse espaço aqui tudo é dos sócios. Então, Solange, a gente está precisando disso, o Pedro também é uma pessoa que está bem ativa aí, né? A Fernanda, minha colega, a Carisa, a gente está à disposição de vocês, só me mandem, olha, eu estou com essa dificuldade, então, inclusive de apoio à liberação e agilização de projetos junto às entidades públicas. Tem problema, tem necessidade, o Sinduscom está aqui. A gente, em grupos, temos mais força. Então, me coloco à disposição, nos colocamos à disposição, na verdade, e pode ter certeza que está vindo outros treinamentos, outros cursos e qualificações, né? Tanto com o Aldair e outros profissionais. Tá bem? Então, Solange, muito obrigado, hein? Corretor. Pedro, eu acho que é isso aí. É isso aí. Então, agradeço a todos, tá, pessoal? Um ótimo dia para vocês
E tudo de bom. Nos encontramos na próxima. Um abraço. Perfeito. Um abraço. Até mais. Obrigada, Minha pessoal. parte também agradeço a paciência de vocês, tá? Então, um abraço a todos e até a próxima, então.